D.B. Cooper, o sequestro de avião mais incrível da história. Em 24 de novembro de 1971, um dos maiores mistérios da história da aviação e da criminologia aconteceu nos céus dos Estados Unidos. Um homem conhecido como D.B. Cooper sequestrou um avião, pediu um resgate de $200 mil, saltou de paraquedas de um avião em pleno voo e desapareceu sem deixar vestígios. Desde aquele dia, mais de 50 anos se passaram e a pergunta ainda assombra. Quem era D.B. Cooper? Ele realmente sobreviveu ao salto? Era uma noite comum de outono quando o voo 305 da Northwest Orient Airlines decolou de Seattle com destino a Portland. A bordo estava um homem tranquilo, de terno e gravata, que se identificou como Dan Cooper. Ninguém sabia, mas esse seria o último voo comum daquele dia. O homem, sem levantar suspeitas, pediu um drink e se acomodou em sua poltrona, mas logo se levantou e entregou uma carta para a aeromoça, dizendo que tinha uma bomba em sua mala. Cooper mostrou o artefato e o voo foi sequestrado. O pedido era claro: $200 mil em dinheiro, 4 paraquedas e um avião, para ele escapar em algum ponto desconhecido. A identidade de D.B. Cooper sempre foi um dos maiores enigmas. Quem era esse homem que parecia comum, mas orquestrou um plano tão audacioso? O nome Dan Cooper era, na verdade, um pseudônimo, e ninguém sabe se ele era realmente esse nome ou algo mais. As descrições variam, mas as teorias sobre sua identidade são muitas. Entre as teorias mais populares, uma sugere que Cooper era um veterano da guerra, talvez até um paraquedista experiente. Alguns acreditam que ele conhecia bem os protocolos de voo e as condições meteorológicas. Outros, no entanto, defendem que ele era apenas um homem comum que encontrou um momento perfeito para cometer um crime audacioso. O que realmente motiva uma pessoa a planejar algo tão meticulosamente? E o mais intrigante, por que, após o feito, D.B. Cooper nunca mais apareceu? Será que ele sabia exatamente como desaparecer? Ou seu destino foi selado naquela noite? O salto de D.B. Cooper foi um ato desesperado de um homem que sabia o que estava fazendo. Ele saltou de um avião em movimento, à noite, com temperaturas baixas e ventos fortes. A pergunta é: ele sobreviveu? Muitos acreditam que as chances de sobrevivência eram mínimas, dadas as condições extremas. No entanto, há várias pistas que nos fazem questionar essa certeza. Para começar, o local do salto foi meticulosamente escolhido, com base no terreno e nas condições meteorológicas. Cooper pareceu ter uma ideia clara de onde cairia, o que sugere um preparo excepcional. Além disso, as autoridades nunca encontraram seu corpo, nem vestígios de seu desaparecimento. Em 1980, uma parte do dinheiro do resgate foi encontrada por uma criança perto do rio Columbia, que levantou ainda mais perguntas. Se ele morreu no salto, como o dinheiro foi parar lá? Em 1980, uma peça-chave do mistério apareceu. Uma criança encontrou $5 mil do resgate em uma área perto do rio Columbia. Isso gerou um turbilhão de novas teorias. Alguns sugerem que Cooper poderia ter morrido após o salto, e o dinheiro foi levado pelas correntes do rio. Outros acreditam que ele pode ter feito um erro durante a fuga, e o dinheiro foi deixado para trás. Em 2009, novas pistas surgiram com o lançamento de novos documentos do FBI. Entre eles, estavam detalhes sobre outros suspeitos, como Richard McCoy, um homem que sequestrou um avião em 1972 e tinha um modus operandi semelhante ao de Cooper. No entanto, nunca houve confirmação de que McCoy fosse o verdadeiro D.B. Cooper. E como ficam as teorias mais modernas? Alguns pesquisadores afirmam que, com base nas descobertas de novos testes de DNA e o exame de pistas como o dinheiro encontrado, o caso pode estar mais perto de ser resolvido do que nunca. Apesar de todas as evidências e investigações, o mistério nunca foi resolvido. E, em vez de ser esquecido, o caso D.B. Cooper se tornou uma lenda cultural. Filmes, livros, documentários e até músicas foram inspirados por essa história. O mistério sobre sua identidade e o que aconteceu naquela noite de novembro continua a fascinar milhões. A figura de D.B. Cooper transcendeu o simples criminoso. Ele se tornou um símbolo de ousadia, mistério e uma visão de liberdade sem limites. O caso é constantemente revisitado por jornalistas, historiadores e até aficionados por enigmas, que acreditam que, algum dia, a verdade será revelada. Mas a pergunta permanece: ele conseguiu escapar? Ou seu destino foi mais sombrio do que imaginamos? A resposta, até hoje, continua sendo um grande mistério. Apesar do encerramento oficial da investigação pelo
pelo FBI em 2016, muitos entusiastas e investigadores amadores continuam a buscar respostas. Mas quais são as teorias mais recentes? Uma das hipóteses mais intrigantes é que Cooper tenha recebido ajuda. Alguns acreditam que ele tinha um cúmplice esperando em terra firme, pronto para ajudá-lo a escapar. Essa teoria se baseia no fato de que ele pareceu escolher um local estratégico para o salto, algo difícil de fazer sem conhecimento prévio da região. Há também aqueles que acreditam que Cooper teria conseguido escapar, assumindo uma nova identidade e vivendo discretamente até sua morte. Alguns até afirmam que ele teria se gabado do feito para amigos e familiares, mas nunca foi denunciado. Outra teoria popular envolve um homem chamado Robert Rackstraw, um veterano do exército com experiência em paraquedismo e operações especiais. Durante anos, investigadores sugeriram que Rackstraw poderia ser o verdadeiro D.B. Cooper devido às suas conexões militares e seu histórico de envolvimento em fraudes. No entanto, ele sempre negou qualquer envolvimento e nenhuma prova definitiva foi encontrada. Curiosamente, em 2018, um grupo de investigadores independentes afirmou ter encontrado novas evidências através da análise da carta enviada por Cooper ao FBI após o crime. Eles alegam que mensagens codificadas na carta indicariam sua verdadeira identidade. Mas, novamente, sem provas concretas, essa teoria permanece apenas como mais uma entre tantas. Outro detalhe curioso do caso é que, apesar dos esforços do FBI, nenhuma outra quantia do dinheiro do resgate foi encontrada. Isso reforça a ideia de que Cooper pode ter conseguido escapar e usado o dinheiro discretamente ao longo dos anos. Se ele tivesse morrido no salto, seria esperado que mais notas fossem encontradas em áreas próximas ao local do suposto pouso. O fascínio pelo caso de D.B. Cooper também se reflete na cultura pop. O personagem já apareceu em diversas produções, como na série Prison Break, na animação Os Simpsons, e até no universo da Marvel, onde foi sugerido que Loki, o deus da trapaça, era na verdade o próprio Cooper. Além disso, eventos e convenções sobre o mistério continuam a atrair milhares de curiosos todos os anos. O que torna esse caso tão especial é o fato de que Cooper conseguiu algo que pouquíssimos criminosos conseguem: desaparecer sem deixar rastros. Em um mundo onde a tecnologia e a ciência forense avançam rapidamente, é impressionante pensar que um homem conseguiu driblar as autoridades e se tornar uma lenda. Será que algum dia saberemos a verdade? Ou D.B. Cooper permanecerá como um dos maiores mistérios não resolvidos da história? Talvez um dia a resposta finalmente venha à tona, mas por enquanto o mistério continua a intrigar e fascinar, e a lenda de D.B. Cooper segue viva. O que você acha? Ele sobreviveu ou ficou perdido para sempre? Deixe sua opinião nos comentários, e se você ainda não se inscreveu, não perca a chance de desvendar mais mistérios como esse. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os enigmas mais fascinantes da história.